Ok, vamos mergulhar num tema hoje bem central, continuando nossa série sobre a Confissão de Fé de Westminster e usando as lentes do Gordon Clark, né? O capítulo é Arrependimento para a Vida. Isso. A ideia é, assim, destrinchar o que os presbiterianos realmente creem sobre o arrependimento. E é fascinante, sabe? Porque o arrependimento aqui, nessa visão, é bem mais que só ficar triste por ter feito algo errado. Bem mais. A confissão chama de graça evangélica. É algo profundo mesmo que vem de Deus. E a definição que eles dão é, nossa, muito rica. Não é só lamentar, tipo, porque foi pego, né? Não, não. Fala em reconhecer a imundície e odiosidade do pecado, o pecado como ofensa a Deus mesmo, e aí tem mais, perceber a misericórdia em Cristo, odiar o pecado e o ponto crucial, se voltar para Deus, buscar obedecer. É uma virada de 180 graus, né? Exatamente, uma mudança de rumo total. E a palavra grega original, metanoia, ajuda muito a gente a entender isso. Significa literalmente mudança de mente. Ah, interessante. Não é só sentimento, então. Não primariamente. É uma revolução, assim, no intelecto, na vontade. Claro que até reforça. Não é um evento único, é um estado contínuo, um hábito para a vida toda. Tipo a conversão de Paulo, aquela mudança radical. Perfeito exemplo. Uma transformação completa de perspectiva e direção de vida. E isso me lembra um ponto histórico que pode ser, assim, crucial. Como que uma simples tradução pode mexer tanto com uma doutrina? Ah, sim, a questão da Vulgata Latina. Isso, traduziram metanoia como poenitentiam agit, fazer penitência. Quais foram as consequências disso, hein? Olha, foram gigantescas. Essa tradução, poenitentium agit, abriu a porta para toda a doutrina da penitência como atos externos, sabe? Jejum, esmola. Isso, jejuns, esmolas, peregrinações, atos que o padre mandava fazer, às vezes até para compensar o pecado. E no extremo, levou à venda de indulgências, como aquelas do Tetzel que o Lutero combateu. Nossa, desviou totalmente o foco, então. Totalmente. O foco saiu da mudança interna, da metanoia, para a ação externa. Foi um ponto central na reforma, quando gente como Melanchthon mostrou para Lutero o sentido real do grego. Faz sentido. E é importante diferenciar isso daquela tristeza do Judas, né? Que foi só remorso. Exatamente. A Bíblia diferencia, né? Paulo fala da tristeza segundo Deus, que leva ao arrependimento genuíno, à mudança, e da tristeza do mundo, que é o remorso tipo de Judas que leva à morte, não à vida. Entendi. Bom, clareando isso, qual é o lugar do arrependimento na salvação segundo essa visão da confissão e do Clark? Ele é necessário para ser perdoado? Sim, a confissão afirma que é necessário, cita textos como o Ato 17, onde Deus ordena que todos se arrependam. Mas tem o mais, né? Tem um mais muito importante, que o Clark enfatiza bastante. O arrependimento não é a causa do perdão. Ele não paga pelo pecado. Ah, ok. Não é uma moeda de troca. De jeito nenhum. Quem pagou tudo foi Cristo na cruz. A satisfação pela nossa dívida é dele, integralmente dele. Então, tá. Se a gente não se arrepende para ser salvo ou para merecer o perdão, de onde ele vem? Como ele acontece? Ele é visto como uma consequência da regeneração. Regeneração, ou novo nascimento. Exato. A obra inicial do Espírito Santo que nos dá vida espiritual. O arrependimento não é algo que a gente faz para conseguir essa nova vida. É um dom de Deus que flui dessa nova vida. A ordem importa muito aqui. Fundamental. Atos 11 diz que Deus concedeu aos gentios arrependimento para a vida. É Deus quem concede. A nossa natureza caída sozinha não consegue produzir esse ódio pelo pecado como ofensa a Deus e essa volta para Ele. É fruto da fé, então, que também é dom. Perfeito. É um fruto da fé que, por sua vez, é dom de Deus. Inverter isso, colocar o arrependimento como pré-requisito humano para Deus agir, comprometeria toda a doutrina da salvação pela graça. Certo. E na prática, como isso funciona no dia a dia, esse arrependimento? Bom, não é só um sentimento geral de sou pecador. A confissão diz que é nosso dever buscar arrependimento particular. Para pecados específicos. Isso, reconhecer onde a gente errou concretamente. Salmo 19 fala disso, né? Quem pode discernir os próprios erros? A gente precisa dessa especificidade. E a confissão, onde ela entra nisso tudo? Ela é uma consequência natural do arrependimento genuíno. Primeiro, a confissão a Deus.
O Salmo 51 é o grande exemplo disso. Mas e se o pecado afetou outras pessoas? Aí a confissão a essas pessoas ou à igreja também é apropriada. Tiago 5 fala sobre confessar pecados uns aos outros. É parte do processo de buscar reconciliação. Mas isso é diferente da confissão obrigatória a um padre, certo? Pelo menos na visão que a gente está analisando? Sim, a fonte Clark, comentando a confissão, diferencia bem. A confissão auricular obrigatória a um sacerdote não teria base bíblica e poderia até dar a ideia errada de que a penitência imposta pelo padre contribui para o perdão, que na verdade só Cristo dá. Ok, acho que deu para dar uma boa visão geral. Resumindo, então, na perspectiva da Confissão de Westminster com a leitura do Clark, o arrependimento é essa transformação profunda, contínua, da mente e da vontade? Uma mudança de direção, para pensar. Qual seria? Se o arrependimento de verdade é isso odiar o pecado porque ele ofende a Deus e se voltar ativamente para ele querendo obedecer, como que essa visão pode, redefinir nossa luta diária contra o pecado? Boa questão. Como ir além de só sentir remorso ou ficar tentando compensar o erro, sabe? E abraçar essa mudança de mente contínua como parte da graça que a gente já recebeu. Como viver isso?